Fala pessoal, mais um vídeo aí. No vídeo de hoje, primeiramente, eu quero agradecer aí que estamos batendo quase 100 inscritos no canal, tá? Quero agradecer pela confiança e vou continuar postando vídeos aí de concurso aí que eu vou estar prestando, principalmente o desse concurso da GCM de Diadema, que das próximas etapas aí, já era para ter terminado os vídeos dos conhecimentos específicos e da legislação. Só falta dois tópicos. Porém, eu acabei sofrendo um acidente aí, tô com o olho meio zoado. Tomei 2 pontos no olho. E acabei quebrando o dente também. E agora que eu tô me recuperando aí. Mas vamos lá pro vídeo de hoje aí, que é sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Título 6, capítulo 1, dos crimes. E capítulo 2, dos crimes em espécie. Vamos estar resolvendo questões sobre esse tema aí, tá? Então vamos lá pro vídeo. Questão: em conformidade com a Lei 10.741 de 2003, Estatuto da Pessoa Idosa, constitui crime punível com reclusão, com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, exceto. Exceto. Então aqui está perguntando qual que são os crimes e ele quer saber qual que não é crime, né? Então a questão A: obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade, esse daqui é crime. Então a resposta está errada. Negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Essa B aqui não é crime. Então é a resposta certa. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Isso daqui também é crime, então está errado. E negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho também. Essa daqui é um crime. Vou colocar as respostas aqui. Artigo 100. Discriminar pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar, ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade, pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 96, parágrafo 3º. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Então, aqui no artigo 100, ele fala que constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. 1. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. 2. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. 3. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. 4. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. 5. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Antes da gente continuar, pessoal, vou estar mostrando aqui quais são os artigos e como que faz para vocês achar esses artigos aí no Google, tá? Os artigos que falam sobre dos crimes e dos crimes em espécie vai do artigo 93 ao artigo 108. Para você achar esses artigos, basta vocês irem lá no Google, digitar Estatuto da Pessoa Idosa. Aí o primeiro link é do Planalto. Vocês clicam nele e procuram o artigo 95. Na verdade, ele vai do 93, né, dos crimes, vai até o 108. Até o 108. Aí, antes
de continuar respondendo as questões, vocês dê uma lida aí nos artigos, tá? Para fixar, para ajudar a fixar o conteúdo. Vamos voltar para as questões. Questão número 2. Em relação aos crimes em espécie contra a pessoa idosa, de acordo com a Lei 10.741 de 2003, Estatuto da Pessoa Idosa, analisar os itens. 1. É crime abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Isso daqui tá certo. Constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso. Não, tá errado, isso daqui não é crime. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente da pessoa idosa. Isso daqui também é crime. Então a resposta certa é a 1 e 3. Resposta C. Vou colocar as respostas aqui. Artigo 98. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Isso daqui está errado. Artigo 96. Parágrafo 3º. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. O inciso 4. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude essa lei. Vamos para a questão 3 agora. O que pode aumentar a pena prevista no artigo 97 do Estatuto do Idoso de acordo com seu parágrafo único? Pedido de socorro à autoridade pública? Não, isso aqui não é crime. Lesão corporal de natureza leve? Não. Resultado de socorro sem risco pessoal? Não, também. Lesão corporal de natureza grave? Isso daqui é a resposta certa. Aí no dia da prova vocês fazem por eliminação. Por exemplo, essa daqui, ó, pedido de socorro. Se você está pedindo socorro, isso aí não é crime. Você está ajudando a vítima. Resultado de socorro sem risco pessoal. Também não é crime. Já eliminou. Então você tem 50% aqui para poder acertar. Né? Então, para dar um chute preciso, você chuta na grave, né? Natureza grave. Aqui já está a resposta. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada se resulta a morte. Então aumenta da metade se o resultado for lesão corporal de natureza grave e é triplicada se resulta a morte. Vamos para a questão 4. João Manuel tem 75 anos e vive em uma instituição asilar, na cidade de Miracema. Desde dezembro de 2020, segundo seu relato, a esposa faleceu de Covid no início da pandemia e ele, com hipertensão, diabetes e transplantado renal, não tinha condições de se cuidar sozinho. Além das questões de saúde, conta que o enteado pediu que assinasse documentos para que pudesse receber a pensão da esposa, que era professora aposentada. Então, o enteado pediu que assinasse documentos. Sem estudos e confinado e confiando no enteado, ele assinou um contrato de compra e venda da própria casa. Os vizinhos, ao saberem da situação, o levaram para a instituição onde reside e acionaram um advogado. Sobre o caso hipotético, à luz do Estatuto do Idoso, é correto afirmar que: A. O idoso sofreu crime patrimonial com pena prevista no Estatuto da Pessoa Idosa. Isso daqui já é a resposta certa. B. João Manuel ainda não possui idade para ser assegurado pelo Estatuto da Pessoa Idosa.
Isso daqui não consta nos artigos do crime, tá? Sobre idade. Os vizinhos que levaram João Manuel para a instituição não assinaram documentos para seus cuidados. Tem nada a ver. D. Mesmo se estivesse saudável, João Manuel teria direito à moradia, uma vez que no Brasil não há reserva para idoso em programas habitacionais. Também não tem nada a ver essa questão. Que está no artigo 102, apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade, pena reclusão de 1 a 4 anos de multa. Vamos para a questão 5 agora. Discriminar pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso aos meios de transporte é crime e prevê como pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, detenção de 2 meses a 1 ano e multa, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. A resposta certa é essa aqui, a B. Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, pena reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Questão 6. Com base na lei do Estatuto do Idoso, não é considerado crime em espécie contra a pessoa idosa a discriminação à pessoa idosa, dificultando seu acesso aos meios de transporte público por causa da idade, não é considerado crime. Essa daqui está errada. A negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Essa daqui é certa. Negar crédito por questão de superendividamento da pessoa idosa não é crime. No artigo 96 tem o parágrafo 1, né? A mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo, a pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente, não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Questão 7. Observando-se que dispõe o Estatuto do Idoso acerca dos crimes contra o idoso, assinale a alternativa incorreta. Que é incorreta. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Não, essa daqui está certa, tá? Então, essa daqui é a resposta certa. Ele está pedindo aqui a incorreta. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento. Isso daqui também está certo. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, configura crime previsto no referido estatuto. No crime de deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, o agente fica isento da pena, se da omissão não resultar lesão corporal grave ou morte. Isso daqui que é a resposta errada, tá? O agente não fica isento da pena. Isso aqui é crime. Resposta D. Artigo 95. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Isso daqui nós já vimos antes. Artigo 96, parágrafo 3. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, pena reclusão de 2 a 4 anos. E aqui no artigo 97, né? É crime, né? Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Então,
o agente não fica isento, não. Ele tem uma pena, tá? Questão 8. É crime previsto no Estatuto do Idoso vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo pessoa idosa. Tá errado. Eles mudaram aqui. Isso daqui tá é do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Então inverteram a questão aí. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar de qualquer forma a pessoa idosa arma, munição explosiva. Aqui também é do ECA, tá? Tá errado. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Isso daqui é a certa. Impedir ou obstar o acesso de pessoa idosa ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Aqui eles inverteram também a questão. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público. Aliciar, assediar, instigar e constranger por qualquer meio de comunicação pessoa idosa com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Também, isso daqui também faz parte do ECA, então tá errado. Vamos para a questão 9. Questão 9. Ainda sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar que os crimes previstos na referida lei são de ação penal. Pública incondicionada e condicionada está errado. Pública condicionada e privada está errado. Pública incondicionada e privada está errado. Privada exclusiva está errado. E pública incondicionada, essa daqui é a certa. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Vamos para a questão 10 agora. Questão 10. Com relação ao Estatuto do Idoso, na parte que trata dos crimes, assinale a alternativa correta. Impedir ou dificultar o acesso a operações bancárias ao idoso caracteriza o crime de discriminação da pessoa idosa previsto no artigo 96, ainda que a negativa de crédito seja motivada por situação de superendividamento do idoso. Não, isso está errado. O crime de deixar de prestar assistência ao idoso previsto no artigo 97 será punido de forma triplicada se da omissão resultar a morte. Isso daqui é a certa. Os crimes neles previstos são processáveis pelo rito sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, aplicando-se ainda os institutos de transação penal e reparação civil. Não, tem nada a ver. Os crimes nele previstos, quando implicam prejuízo patrimonial, admitem o perdão judicial previsto no artigo 181. Está errado. Os crimes nele previstos são de ação penal pública incondicionada, exceto quanto ao crime de exibir ou veicular por qualquer meio informações ou imagens depreciativas do idoso, que é condicionada à representação. Está errado. Vou colocar as respostas aqui. Que a gente já viu, né, que a negativa de crédito não constitui crime, né? Então aqui está falando que aqui é por conta da negativa de crédito que houve um impedimento. 97. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública. Pena de 6 meses a 1 ano e multa. A pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Os crimes nele previstos são processáveis pelo rito. Isso daí está errado, como a gente já viu. E aqui, os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 82 do Código Penal.
Questão 11. Segundo a lei do Estatuto do Idoso, é considerado crime contra a pessoa idosa, exceto negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho, isso daqui é crime, denunciar às autoridades competentes infrações e violações de direitos praticados por pessoas idosas que possuem discernimento sobre seus atos, reter o cartão magnético, isso daqui é crime também, provenientes ou pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida, apropriar-se de ou desviar bens, proventes, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da finalidade. Essas duas aqui é crime, então a certa é a B. Porque você está fazendo uma denúncia, denúncia não é crime, está ajudando a vítima. Tá aí as respostas, tá? Artigo 104 e artigo 102. Vamos para a questão 12. Configura crime previsto no Estatuto do Idoso a conduta típica de deixar o responsável por instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra a pessoa idosa de que tiver conhecimento. Deixar de cumprir as determinações do Estatuto do Idoso sobre a prioridade no atendimento à pessoa idosa. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações legais no sentido de proporcionar cuidados à saúde conforme a necessidade da pessoa idosa. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações legais no sentido de comunicar à autoridade competente de saúde a toda ocorrência com doenças infecto-contagiosas, recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. A resposta certa é essa. Artigo 100. Não configura crime contra o idoso. Abandonar idoso em hospital, reter cartão magnético de conta bancária relativo a benefícios, induzir pessoa idosa, mesmo que com discernimento, a outorgar procuração para fins de administração de bens, não consta. Desdenhar ou menosprezar pessoa idosa, isso daqui é a certa. Artigo 96. Então, pessoal, essas foram as questões que eu achei mais relevantes aí, tá? Peço que curtem, dêem um like, se inscrevam no canal, compartilhem e revejam o vídeo para estar memorizando aí as questões, porque provavelmente alguma dessas pode estar caindo na prova, como visto aí, elas se repetem muito nos concursos, né? Essas questões foram pegas de várias bancas diferentes, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima.